Olá, muito bom estar mais uma vez com você. E nós vamos continuando aí o nosso Evangelho da Graça, meditando em outros textos. Nós acabamos de ver as bem-aventuranças e agora nós vamos dar continuidade a esse estudo ainda dentro desse contexto do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é uma das mensagens mais extensas deixadas por Jesus, registradas nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, então, capítulo 5, Jesus, ele conta uma parábola que eu quero ler para você. Capítulo 5, versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui o Senhor Jesus ele usa a parábola. Parábola é um recurso de ensino, é um recurso didático que servia que serve até nos nossos dias, né? Serve aí para usar algo como exemplo. Jesus usava elementos em suas mensagens, ele falava por meio de parábolas, ele usava elementos do cotidiano, elementos simples para trazer uma verdade profunda. Nesse caso aqui, ele usa o sal como exemplo. E ele diz aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, se o sal não tiver sabor, se ele não der o sabor, qual é a sua serventia? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu gosto de aplicar em duas perspectivas. A primeira perspectiva é algo que o sal hoje não é usado apenas em alguns alimentos especiais, né? Já para buscar esse sabor próprio. O sal ele era utilizado para a conservação de muitos alimentos, principalmente das carnes. As carnes eram salgadas e assim elas se preservavam. O sal também, e isso até hoje, nos nossos dias, ele é usado para dar sabor. Você já teve a oportunidade de comer uma comida onde a pessoa esqueceu de acrescentar o sal? O sal, ele é invisível, mas se você deixar de colocá-lo como um ingrediente na preparação dos alimentos, você vai ver como o sabor, não fica agradável. Assim o cristão, segundo as palavras de Jesus, ele pode entender o seu papel no mundo. O seu papel no mundo é tanto para dar sabor, quanto também para conservar. Essas coisas andam juntas, porque um cristão, à medida que ele caminha e ele vive tentando imitar a Cristo, pode ter certeza que ele traz um gosto diferente, um sabor diferente, onde ele é acrescentado na sociedade em que ele vive. Isso se ele se parecer com Jesus. De fato, ele muda um ambiente, ele traz sabor a esse ambiente. E ele também, ao mesmo tempo, é usado por Deus para conservar. Porque um mau exemplo, ele serve como influência, mas o bom exemplo também. Quanto mais os cristãos se empenham em viver a vontade de Deus, você pode ter certeza, mais influência eles têm sobre as pessoas e mais influência eles têm no meio em que vivem. E é claro, essa influência, ela não deve visar interesses próprios, ela não deve visar o bem-estar daquele que influencia. Não. Nós somos colocados para transformar o mundo de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as nossas próprias vontades. A vontade de Deus
É tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, louvável, de boa fama, virtuoso. E eu e você, como cristãos, somos chamados a fazer toda a diferença. Em um mundo que parece caminhar para a autodestruição, eu e você somos chamados para dar sabor, um sabor diferente a esse mundo mau. E somos chamados também, ao mesmo tempo, para conservar, para fazer diferença, para manter de fato íntegro os nossos valores e a nossa decisão de andar e de promover o bem onde passarmos. Por isso eu queria deixar essa mensagem para você. E lembre-se, quando você se sentir insignificante, alguém sem valor, lembre do que Jesus disse para você. Ele disse que você e eu, nós somos o sal da terra. É um sal para dar sabor, um sal para conservar. Portanto, as suas decisões, a sua ação, a sua conduta faz toda a diferença por onde você passa. Creia nisso e que Deus te abençoe.